que pouquíssimos alunos. Thank you. O que eu estou me preocupado é que pouquíssimos alunos, por exemplo, ontem mesmo, a aula de ontem, que foi a primeira aula de dilatação térmica, a gente só teve metade, não, nem metade da turma, a gente estava com 30 alunos. É para ter 80, né? No mínimo, 80 ou 90, não sei. A gente estava com 30 alunos, ou seja, 30% da turma. Olha só quantos alunos assistiram, dois alunos somente. Então, a pessoa não está fazendo o curso, não quer fazer o curso, tá certo? Não quer. Aí depois vai dar todo tipo de desculpa no final do ano. Eu não vou poder falar determinadas coisas aqui, não, porque está sendo gravado. Mas você sabe muito bem o que, é que vai acontecer aluno no dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro, tá? Às vezes até em janeiro, tá certo? Então, com vocês, não tem lógica eu ter trabalho com esses alunos que não trabalharam o ano todo, tá? Bem, gente, eu vou comentar a questão aqui e eu vou querer fazer o máximo possível, porque essas questões são muito básicas. Embora exista contas para fazer aqui, que eu sei que muitos de vocês têm dificuldade com contas, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a questão, vamos começar com a questão um, tá certo? Ele diz assim: leia as afirmações a seguir a respeito de dilatação térmica dos sólidos e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Então, quer saber se é verdadeiro ou falso. Em seguida, escreva um texto justificando. Eu não vou escrever um texto aqui, vou falar, né, gente? Sua escolha. Se houver afirmativas verdadeiras, utilize-as na elaboração do seu texto. Então, veja só, isso aqui não é de marcar X. Tem aluno que marca X. Eu boto uma questão dessa na prova, tem aluno que marca X, tá? Ele colocou quatro afirmativas e você vai verificar se é verdadeiro ou falso. Então, vamos verificar primeiro a letra A. A letra A, eu vou fazer aqui do lado, então estou botando uma outra cor. Ele disse que o coeficiente de dilatação, desculpa, gente, o coeficiente de dilatação linear do alumínio é. Lembra, está lembrado que eu falei que o coeficiente de dilatação era da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 5? O do alumínio, a L é de 2,3 vezes 10 a menos 5 e a unidade de coeficiente de dilatação é grau Celsius menos 1. O que é grau Celsius menos 1? O que é um cara elevado a menos 1? Um cara elevado a menos 1 significa o inverso do cara, ou seja, significa que esse grau Celsius está embaixo. Então, é 2,3 vezes 10 a menos 5 sobre grau Celsius. Tá? É a unidade de medida de coeficiente de dilatação térmica. Tá? Depois eu até explico por quê. Tá? Vamos continuar. Uma barra de 1 metro desse material, então o comprimento inicial é de 1 metro. Né? 1 metro sofre uma expansão de 23 centímetros. Tá, cagota, é muita coisa, tá? 23 centímetros é 23% de 1 metro, tá? Então, ele sofreu uma dilatação, então, ΔL, de 23 centímetros, que a gente vai passar para metro, 0,23 metros, tá? Para a gente trabalhar na mesma unidade. Ao ser aquecida a 100 graus Celsius. Ó, cuidado, essa pergunta está mal feita. Está mal feita. Vamos ver por que ela está mal feita? Vamos lá. Ao ser aquecido a 100 graus Celsius. Ela falou que foi aquecida a 100 graus Celsius. Ora, se ela tiver com menos 50, ela aqueceu 150 graus Celsius. Se ela estivesse com menos 200, ela aqueceu a 100. Ele falou que ela foi aquecida a 100 graus Celsius. Aí veja o seguinte: se ele falou que foi acrescida a 100 graus Celsius, eu vou supor que a variação foi de 0 até 100. Eu vou supor, eu vou chutar. Essa questão está mal formulada. Está dando para ver que ela está mal formulada? Foi aquecida a 100 graus Celsius, ela podia estar a 99. Ela foi aquecida a 100. De 99 para 100. Foi só 1 grau Celsius.
Mas numa questão de física, a gente não pode supor o que o cara falou, o cara tem que falar. Ela, ela devia ter dito, sofreu um aquecimento cuja variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Era isso que ele devia dizer. Então, isso daqui que eu estou colocando é uma suposição por causa da má formação da. Se alguém tiver livro aí, eu queria que consultasse, tá? É capítulo 3, questão 1, tá? Se alguém tiver livro, senão eu vou ter que abrir lá o site e tal. Bem, então vamos calcular aqui para ver se acontece isso. A variação do comprimento vai ser o quê? O coeficiente de dilatação térmica, o comprimento inicial e a variação de temperatura. Acabou essa a equação. Todas as equações eu boto na prova, tá, gente? Você não precisa decorar essas equações, não, tá? A variação, ele falou que foi 0,23. O coeficiente, ele falou que foi 2,5, 2,3 vezes 10 a menos 5. Ele falou que o comprimento inicial foi 1 e falou que foi aquecida a 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius é 10 a segunda, né? Então, você tem aqui ó, 0,323 é igual a 2,3 vezes. Aqui é 10 a menos 5, aqui é 10 a segunda. Então, dá 10 a menos 3. Ora, vamos ver se isso é igual. 0,23, uma maneira de você escrever é, se você, aqui você tem 2,3, né? Você pode dividir por 10 e multiplicar por 10, né? Então, 2,3 dividido por 10 e multiplicado por 10, não fiz nada, né? E repito, 10 a menos 3, concorda? Obviamente, eu vou ter o 0,23 igual a 2,3 dividido por 10 dá 0,23. E, não é isso? É. E aqui você. Em metros, né? E você tem o quê? 10 a menos 2, né? 10 a menos 2. Ora, isso daqui não está igual, concorda? Então vamos revisar. Você tem a variação de 0,23 metros. Alguém está com o livro aí? Deixa eu ver aqui se tem alguém com o livro, alguém querendo entrar também. Só para saber qual foi o gabarito dele. Tá? Lisandro, dá uma olhada aí. É o terceiro capítulo, questão 1. Letra A. Vê se você botou verdadeiro ou falso. A letra A é falsa. Pois é. Agora vê o seguinte: ela é falsa por dois motivos, tá? Ela é falsa por dois motivos. O primeiro motivo é que isso daqui está muito. A gente não sabe se variou 100 graus Celsius. Ele disse que foi aquecida a 100 graus Celsius. E partiu de quando? De zero? Está vendo que essa questão está mal formulada? Questão dessa não pode cair no vestibular, tá? E a segunda coisa foi o seguinte: desse lado de cá, a gente tem ΔL, que é 0,23 metros. Quando a gente calculou alfa L0 vezes delta θ, supondo que a variação de temperatura foi 100 graus Celsius, a gente achou isso aqui, vezes 10 a menos 2 metros. Aqui é metro, aqui é metro. Ora, 0,23 metros não é igual a 0,23 vezes 10 a menos 2 metros. Gente, eu não vou perguntar se vocês entenderam ou não. Eu vou dar um print, botar lá no grupo e vou continuar aí depois. Se você tiver alguma dúvida agora, você interrompe a aula, não tem problema, tá? Interrompe a aula. Se não, aí você me diz, porque aí eu pego lá do grupo e jogo aqui, porque eu já coloquei lá no grupo, aí eu pego a própria foto do grupo e volto para cá para a gente discutir se você não entendeu alguma parte aqui, tá bom? Beleza? Então, eu vou passar para a próxima questão, a letra B, no caso. Tá? E obrigado, foi Lisandra, não foi? Obrigado. Foi Lisandra, não foi, Lisandra? Você que deu a resposta? Foi, de nada. Ah, beleza. Então, vamos lá. Vamos ver quantos alunos estão aqui online. Ó, é absurdo, né? É um absurdo isso.
Um absurdo isso. O que é que os alunos estão fazendo o quê, meu Deus? 20 alunos, que é para ter 80 alunos. É um absurdo. Todo mundo está doente, todo mundo está com Covid, todo mundo está sem celular para funcionar. É um absurdo. Mas fazer o quê, né? Bem, vou apagar aqui, gente, e vou fazer a outra questão agora, tá? Então, vamos fazer agora a letra B. Então, a letra A foi falsa e mal formulada. E mal formulada. Espero que vocês tenham entendido porque ela foi mal formulada. Porque ele não falou que a variação foi 100, ele falou que chegou a 100. Agora vamos ver a letra B, tá? Isso daí a gente podia botar no comentário, já que ele pediu para comentar as questões, etc. e tal. Então, a letra B ele diz o seguinte: o coeficiente de dilatação linear é uma característica de cada substância em uma grandeza adimensional. Veja, ele acertou até aqui. O que é que significa uma grandeza adimensional? Tá? Uma grandeza adimensional é uma grandeza que não tem dimensão. Vou dar um exemplo de uma grandeza adimensional. Tá? A gente vai ver isso quando a gente for ver ótica. Por exemplo, o índice de refração é uma grandeza adimensional. Por quê? Porque é uma relação entre uma velocidade da luz no meio e uma velocidade da luz no meio. É uma fração e ela é adimensional. O índice de refração é, vamos supor, 0,8. E não tem unidade nenhuma, tá? Porque é uma divisão entre duas velocidades. Uma velocidade fora d'água e uma velocidade dentro d'água. Por exemplo, para botar bem exato, dentro d'água a velocidade da luz é 200 mil metros por segundo. Fora d'água é 300 mil metros por segundo. Portanto, o índice de refração dentro da água é 2/3. Tá? É 2/3. 2/3 vai dar o quê? Vai dar a mesma coisa de vezes 3 dá 6/9, dá 0,66666, botar 0,67. E não tem unidade nenhuma. Isso é uma grandeza adimensional, porque é a referência entre duas velocidades. Então, as grandezas de velocidade se anulam. Já o coeficiente de dilatação térmica, desculpa, eu ia botar o calor específico. O coeficiente de dilatação térmica tem uma unidade, tá? O coeficiente de dilatação térmica é não sei o que, não sei o que, não sei o que, um número, né? Vezes grau Celsius menos 1. E por que ela é grau Celsius menos 1? Pensa comigo. A variação do comprimento é o comprimento inicial, então aqui é metro, aqui tem que ser metro. Você tem um lado de igualdade, então as duas grandezas têm que ser iguais. Vezes o coeficiente de dilatação, vezes a temperatura, a variação de temperatura. Ora, a variação de temperatura é dada em graus Celsius. Então, o coeficiente de dilatação térmica é dado em graus Celsius embaixo, ou graus Celsius menos 1. Então, a unidade de dilatação térmica é graus Celsius menos 1, tá? Por isso, porque aqui, ó, grau Celsius corta com grau Celsius e você vai ter a variação do comprimento em metro, dado em metro. Esse cara aqui, essa grandeza do coeficiente de dilatação vai cortar com a grandeza variação de temperatura. Por isso que é grau Celsius menos 1. Quando você tem grau Celsius elevado a menos 1 vezes grau Celsius, o que é que você faz? Do mesmo jeito, quando você tem um número 8 elevado a menos 1 vezes 8, você não repete a base, somos os expoentes, né? Vai ficar 8 elevado a zero, que dá 1, não é isso? Quando você tem qualquer grandeza, você vai ter grau Celsius elevado a zero. Tá? Grandeza, você pode fazer a mesma coisa. Então, a grandeza deixa eu botar outra cor aqui. A grandeza do coeficiente é grau Celsius menos 1, enquanto que a grandeza da variação de temperatura é grau Celsius, tá certo? Se você tiver alguma dúvida agora, fale. Se não, anote a dúvida, daqui a pouco eu vou perguntar. Eu vou passar lá para o grupo, tá? E a gente comentar outra questão, tá bom?
eu ver quantos alunos a gente tem agora. Também essa aula é muito cedo, né? Mesmo assim, não tem muita desculpa, não. A gente está com 21 alunos agora. Vamos lá, vamos seguir em frente. Professor, Pois não. o senhor poderia comentar a questão 6? Depois de Questão terminar 6. essa. Posso pular para ela agora, porque talvez não dê tempo da gente fazer, eu posso pular para ela agora. Então, Obrigado. em vez da C, deixa eu só botar. Ele falou aqui, deixa eu só botar a resposta dela, tá? Só um instantinho. O coeficiente de dilatação linear é uma característica de cada substância. Cada substância tem seu próprio coeficiente de dilatação linear. Mas essa complementação que ele fez aqui é uma grandeza adimensional? Não. A grandeza do coeficiente de dilatação linear é o quê? Grau Celsius menos 1. Tá? Essa é a grandeza do coeficiente de dilatação linear. Portanto, ela é falsa por causa desse negocinho. Confirma para mim, Lisandra, se bateu com o do livro, por favor. Eu vou pegar Sim, agora. a única verdadeira dessa questão é a letra C só. O resto Né? é tudo falso. Tá bom. A gente volta a discutir ela. Deixa eu pegar. É a questão qual, meu querido? Quem foi que pediu? A sexta questão. A sexta questão, né? Então, deixa eu ver qual é a página. Não é essa página, é a próxima página. Vamos lá. Há pedidos. Vamos pular. Gente, eu adoro participação de aluno, tá? E eu vou dizer uma coisa, eu vou inflacionar o mercado aqui, dando ponto para quem está participando. Eu adoro participação do aluno, entendeu? Mostra que a pessoa está indo atrás, está fazendo exercício, etc. e tal. Então, quem falou aí, quem foi que falou? Quem foi que pediu? Foi o professor. Foi Vitor Matheus. Vitor, eu já vou te dar um ponto só pela sua participação. Aí você depois não precisa nem fazer prova, porque eu quero que vocês participem, gente. Tragam dúvida. Qual é que você quer que a gente fala? É a quinta? A É a sexta. quinta? A sexta? Isso. Tá bom. Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente ler a questão, tá certo? A gente lê a questão. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, só para ficar melhorzinho assim um pouco. Deixa eu fazer um negócio aqui só para ficar melhorzinho, para a gente visualizar a questão, tá? Eu vou aumentar ela, só porque aparece um gráfico, e eu quero comentar esse gráfico, tá? Que aparece aqui, tá? Então, para ficar mais fácil de visualizar, tá certo? Pronto, aí com isso, esse gráfico é mais fácil de visualizar, você não precisa ficar ampliando tanto o celular, tá? Então, veja só, vamos lá. Primeiro, ler a questão, tá? A gente tem que ler a questão, porque o entendimento da questão é fundamental. Se a gente não entender a questão, a gente não entende. A resposta pode ser fácil, mas a gente não entende. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: na realização de uma experiência, foram aquecidas duas barras metálicas, A e B. Então, você tem a barra metálica A e a barra metálica B. Sem analisar o restante da questão, pensa comigo, vê só. A barra A, todos os dois partindo do mesmo ponto. A barra A, ela com a variação de 50 graus, ela já chegou nesse comprimento L. A barra B teve que ter uma variação de 100 graus para chegar no mesmo comprimento final L. Ora, eu pergunto a você, qual é que tem mais facilidade, qual que se dilata mais rapidamente? A A, concorda? Porque a A só precisou de variar 50 graus para chegar no comprimento final L,
enquanto que a B teve que ter uma variação de 100 graus para chegar no coeficiente de variação L. Eu já chutaria uma resposta, já que ele quer o coeficiente de A sobre o coeficiente de B, eu diria, ó, o coeficiente de A é 2 vezes maior do que o coeficiente de B. Essa resposta é 2. Já dá para me chutar a resposta. Mas vamos lá, vamos continuar. A barra metálica A e B é representada no gráfico abaixo. Esse gráfico mostra a variação do comprimento das barras em função da temperatura T. Ele chamou T de tesão. Eu não gosto dessa nomenclatura porque tesão, é utilizada para a temperatura absoluta. E não é possível que o cara esteja com a temperatura absoluta, porque o zero absoluto, na realidade, nem a gente não consegue chegar. Tá? Então, ele deve estar usando a temperatura relativa. Aí realmente está, porque ele falou aqui que era graus Celsius, tá certo? Então, aqui, minha primeira crítica, eu critico muito a questão quando ela está mal formulada. Tá? Ele pergunta qual a relação entre alfa A e alfa B, qual é a relação alfa A sobre alfa B entre os coeficientes de dilatação linear do material A e o coeficiente de dilatação linear do material B. A gente está esperando que seja 2. Por que a gente está esperando que seja 2? Desculpa, eu sempre esqueço o nome da pessoa que está falando. Vitor, né, Vitor? Por que a gente espera que seja 2? Porque a barra A se dilata muito mais rapidamente do que a barra B. Já chegou nesse comprimento, tá? Bem, mas como é que a gente faz para matematicamente chegar nesse resultado, tá certo? A gente quer alfa A sobre alfa B, né? Bem, vamos pegar delta L é igual a alfa L0 delta teta, não é isso? Tudo bem? Veja só, o nosso delta L dos dois foram iguais. Deixa eu botar outra cor aqui. Qual foi o nosso delta L? Não interessa. A variação da barra A foi um delta L lá qualquer. Mas foi a mesma variação do comprimento da barra B, porque delta L não é o comprimento final menos o comprimento inicial? O comprimento final é L, de todas as duas barras. E o comprimento inicial de todas as duas barras é L0. Portanto, o delta L das duas barras são iguais. Beleza? Muito bem. O comprimento inicial das duas barras também é igual, porque todas as duas partiram de L0 aqui, ó. Partiram de L0. Então, o L0 das duas barras é igual. A variação de temperatura aqui não. A variação de temperatura da A foi 50, a variação de temperatura da A foi 50 graus Celsius, enquanto que a variação da temperatura de B foi quanto? Da temperatura de B foi 100, tá? 100 graus Celsius, beleza? Pronto, agora vamos o quê? Substituir. Veja só, como ΔL é igual para os dois, eu vou botar aqui ΔL e ΔL, tá? As duas equações. Eu podia botar ΔLA, ΔLB, mas como eles não são iguais, seria um desperdício eu colocar, porque eles são iguais, então vou deixar igual. Agora eu quero saber alfa A, aqui é alfa A e alfa B. Isso aqui são diferentes. Tanto é que ele quer saber a relação entre alfa A e alfa B. Lisandra, dá uma olhada aí na resposta da sexta questão, por gentileza. O comprimento É 2, professor. Hein? 2. É 2, né? Você está entendendo porque era de se esperar? Porque você não pode perder tempo para fazer uma questão como essa, não. Você vê, o A levou metade da temperatura para chegar nesse comprimento final, enquanto que o B levou o dobro da variação de temperatura. Ora, se o B necessitou do dobro, é porque ele é mais difícil de se esticar, ele é mais difícil de, como é que chama, alongar, sei lá, se dilatar, né? Mas vamos continuar aqui, vamos continuar a questão aqui. Alfa A sobre alfa B. L0 vai ser igual para os dois. Então, deixa eu botar a cor que eu estava botando. L0 vai ser igual para os dois. Então, vou botar só L0, tá? E agora eu boto delta teta A, eu boto variação de teta B aqui. Agora, veja o que, é que você pode fazer. Você não quer
saber a relação entre alfa A e alfa B, aqui você não tem a igualdade, você pode criar uma fração aqui e criar uma fração aqui, entendeu? Porque veja o seguinte, esse cara não é igual a esse cara não é igual a esse, significa que esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. A mesma coisa eu botar assim, 8 não é igual a 8, 5 não é igual a 5. Ora, desculpa, 5 é igual a 8, é lógico. 5 não é igual a 5? É, né? Aí, quando tiver nessa posição, mas como você quer a diferença aqui, você pode botar aqui uma barra. 8/5 é igual a 8/5, entendeu? Porque esse cara não é igual, esse cara não é igual, então esse cara sobre esse é igual a esse cara sobre esse, entendeu? Então, quando você fizer isso, o que acontece? O ΔL, tchau, fica 1. Cuidado, viu? Vai ficar 0, não, pelo amor de Deus, não vai ficar 0, não. Desse lado de cá vai ficar o alfa A sobre o alfa B, que é o que você quer. Tá certo? O L0 é igual, tchau. E agora você substitui os valores de delta teta A, que é 50, e substitui o valor de delta teta B, que é 100, né? Que aí vai ficar 1 é igual a alfa A sobre alfa B, e aqui vai ficar 50 sobre 100, você pode simplificar por 50, dá 1, dá 2, né? Então dá aqui, dá 1 meio. Lembre-se, você tem, vou colocar agora, isso aqui não é igualdade, eu vou colocar alfa A sobre alfa B vezes 1 meio igual a 1. Aí, meu querido, é o tal negócio. Eu entendo que muitos de vocês têm dificuldade de matemática e eu sei disso, porque minha filha, coitada, está no sexto ano, o professor está ensinando sucessor de um número e antecessor de número. 3. Quem vem depois? 4. Quem vem antes? 2. Aí eu disse, minha filha, pergunta para ele quem é o sucessor de -3, porque o sucessor é o que vem depois, né? O que vem depois de -3 é -2. O professor não respondeu. Eu não vou nem dizer qual é a escola que eles estão funcionando. Esse 2, eu posso multiplicar ambos os lados. Deixa eu botar outra cor. Eu posso multiplicar ambos os lados por 2, entendeu? Por quê? Porque esse aqui eu simplifico. Então, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, então você tem alfa A sobre alfa B igual a 2, e você ganhou um ponto de participação, tá? Eu vou tirar um print aqui dessa tela. Agora, eu sou péssimo com o nome, é Vitor. Vitor, me diga uma coisa, pensa comigo. Você não podia ter resolvido esse problema de cabeça, cara. Veja, você podia ter resolvido, porque no vestibular isso é muito importante, cara, a interpretação. Foi a interpretação que eu fiz aqui. Eu digo, olha, esse cara precisa de menos variação, então ele é mais fácil de variar. Ele é mais fácil de variar porque o coeficiente de dilatação dele é 2 vezes maior do que o outro. E realmente faz sentido. Ele varia 2 vezes mais rápido. Então, quando a temperatura varia 50, ele já variou ele já teve a mesma variação do outro que teve que variar 100, entendeu? Beleza, cara? Então, aí está a diferença entre você pensar na questão, tá? E você fazer os cálculos, porque nos cálculos você pode errar os cálculos, mas no raciocínio você não vai errar no raciocínio, beleza? Tem outra questão que você queira ver? Mais alguém tem outra questão? Gente, eu vou agora parar um instante só para fazer a chamada, mas antes da chamada, professor, o senhor pode falar da questão oitava dessa página, Ana Clara. Um ponto também para a Ana Clara. Eu vou responder a Ana Clara primeiro e depois eu vou. Oitava, né? Oitava. Está aqui embaixo. E depois da oitava, a gente vai. A oitava não tem, assim. Mas eu vou aumentar ela de tamanho, só para ficar mais bonitinho, sei lá. Tá? Eu vou deixar ela aumentada de tamanho. Deixa eu aumentar ela de tamanho só para.
Obrigado, gente. Eu adoro quando o aluno participa, adoro mesmo. Pronto, esse daqui a gente já resolveu, eu já coloquei lá no grupo, já? Já coloquei lá no grupo, beleza. Então vamos fazer agora a da desculpa, Ana Clara, eu acho. Vamos lá. Vamos botar aqui. Vamos primeiro ler a questão. O mais importante é ler a questão, tá? Então vamos lá. Ela diz o seguinte: olha, alarme, desculpa. Um tipo de alarme de incêndio é construído com a lâmina bimetálica. Isso aqui não funciona, tá, gente? Eu estou rindo porque não funciona. Na prática não funciona direito, não. É construído uma lâmina bimetálica, um circuito elétrico e uma campainha. Muito bem, tá bom. Conforme representado na figura. Então vamos ver. Aqui está o alarme, beleza? Aqui está o alarme. Aqui está a bateria que vai alimentar o alarme. É isso? Ou seja, se essa bateria for conectada ao alarme, o alarme vai tocar, tá certo? Aqui você tem uma lâmina bimetálica. Então, a priori, eu vou supor que você tem uma barra metálica aqui em cima. Vou botar em marrom essa barra metálica aqui de cima, certo? E vou botar em vermelho, em laranja, melhor, vou botar em laranja, essa barra metálica aqui de baixo. O que é que significa uma barra bimetálica? Significa o seguinte, que essas duas barras têm coeficiente de dilatação diferente. O que acontece é o seguinte, quando você aquece, veja só, pensa junto comigo, tá, gente? Pensa junto comigo. Pensar junto comigo. Pensar, tá? Vamos pensar junto comigo. Você tem aqui uma barra bimetálica, tá? Então você aparece as duas barras aqui no meio, tá? Então esse lado dessa barra aqui é feita de um material. Deixa eu ver se eu posso encher com só essa parte aqui. Posso. Essa aqui é feita de um material e essa daqui é feita de outro material, tá certo? Beleza? Vamos chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B. Então aqui é a nossa barra A e aqui é a nossa barra B, tá certo? Vamos dizer que o coeficiente, deixa eu botar outra coisa, desculpa, gente. Vamos botar aqui a barra A, o coeficiente da barra A seja maior do que a barra B. Ora, se o coeficiente da barra A é maior do que a barra B, o comprimento inicial das duas barras são iguais, vezes o coeficiente de dilatação de A, vezes a variação de temperatura, estão todas as duas no fogo, vai ser igual. Então, veja, se o comprimento inicial da barra B é igual ao coeficiente o comprimento inicial da barra B é igual ao comprimento inicial da barra A, essa multiplicação aqui é inócua, ou seja, eu estou multiplicando pela variação de temperatura, mas não estou alterando essa desigualdade. Eu estou multiplicando pelo comprimento inicial, mas não estou alterando essa desigualdade. Significa que se eu esquentar, o comprimento de A vai ser maior, a variação do comprimento de A vai ser maior do que o comprimento de B, se eu esquentar. Agora, se eu esfriar, vai acontecer o contrário, né? Porque se eu esfriar, essa temperatura dá negativa, então a variação vai ser negativa. Então, se a temperatura for maior do que zero, se a variação de temperatura for maior do que zero, ou seja, se eu esquentar, acontece isso aqui. Ou seja, se dilata mais do que B, o que é que vai? Ela vai entortar para o lado de cá, não é isso? Porque A vai crescer mais do que B e elas estão grudadas, ela vai entortar. Porque A vai ficar maior do que B e elas estão grudadas. Agora, deixa eu tirar aquele desenho, que foi muito bem desenhado, né? Eu ia ser desenhista, mas desisti. Mas se a variação de temperatura for menor do que zero, ou
Ou seja, se elas esfriarem, o que acontece? A A ela se dilata mais do que B. Então, ela encolhe mais rapidamente do que B. Então, ela vai ficar curvada para cá, porque o A vai ficar menor, o A vai ficar menor. Vê só, vê só. Aqui é o B, aqui é o A. O A ficando menor do que B, o que, é que vai acontecer com essa barra bimetálica? Ela vai entortar para cá. Então, a variação de A, nesse caso, vai ser menor do que a variação de B, e com isso ela vai entortar para o outro lado. Então, é uma questão, mas quando vai pegar fogo, como vai pegar fogo, normalmente vai acontecer esse caso aqui de cima, né? Concorda? Bem, então vamos continuar. Aqui você bota fogo. Aqui é a chapa bimetálica, aqui é o contato. Então, se essa barra entortar para cima, vai fechar o contato. Se essa barra entortar para baixo, vai abrir o contato. Então, para essa barra entortar para cima, o que é que tem? Esse cara de cima, vamos chamar de A, ele tem que ter um coeficiente de dilatação menor do que essa barra de baixo, vamos chamar de B. Por quê? Porque se o cara de baixo se dilata mais do que o cara de cima, ela vai curvar para cá, entendeu? É exatamente esse exemplo que eu coloquei aqui. Deixa eu botar outra cor para ficar bonitinho e tal. Aqui, ó, ela vai se curvar para cá. Por quê? Porque B se dilata mais, mas ela está grudada. Então, B, para crescer, ó, você vê numa circunferência, a parte de fora, se você cortar aqui, é maior do que a parte de dentro, né? Então, se esse cara aqui é maior e esse cara é menor, a curvatura vai ser, ó, pega as duas barras, bota aqui, a curvatura vai ser exatamente assim. Então, vamos ler agora a questão. A gente analisou. Gente, lembre-se que muito aluno não gosta da maneira que eu explico. Quer saber a resposta? Quer saber a resposta? Eu não vou estar fazendo a prova lá com vocês, não. Quando vocês estiverem lá, vocês estão sozinhos. Vocês têm que aprender a raciocinar. Porque senão, a resposta dessa é essa, a resposta dessa é essa. E quando chegar a prova, vai cair uma questão totalmente diferente das que a gente está vendo agora. Não vai cair uma questão igual, não. Então, você vai ter que raciocinar. Então, vamos raciocinar junto comigo. Letra A. Descreva de que maneira funciona esse tipo de alarme. Bem, a maneira que descreve é o seguinte: como o coeficiente de A é menor, o coeficiente de A tem que ser menor do que o coeficiente de B. Por quê? Porque ao pegar o fogo, ao aquecer, a chama aqui, a dilatação de A vai ser menor do que a dilatação de B, e com isso essa chapa metálica vai entortar para cima, fechando o contato. Pronto. Descrevemos o funcionamento do alarme. Tá? Fica aí ligado, Lisandra, que eu vou pedir para você ler a resposta do livro daqui a pouco. Tá? Agora não. Deixa eu ver a questão B. Qual dos dois metais que compõem a lâmina bimetálica tem o maior coeficiente de dilatação? Ora, para a gente explicar como é que funciona, a gente já tem que dizer essa segunda questão. E gostei do porquê, o acento circunflexo aqui, entendeu? É a maneira de escrever porquê no final da frase, tá? Parabéns para o livro que acertou o português, porque hoje em dia ninguém sabe mais português, né? Qual das duas metais tem a maior coeficiente de dilatação? Quem tem o maior é o B. Por quê? Por quê? Porque quando tiver o fogo, ele vai se dilatar mais, encurvando a chapa bimetálica para cima e, com isso, fechando o contato. De maneira bem bruta, está explicado. Mas a letra A já responde a letra B, ou seja, o coeficiente, se A é menor do que B, é quando você lê assim. Só que a diferença de igualdade, você pode ler ao contrário. Então, se A é menor do que B, é porque B é maior do que A. Você pode ler lá para cá. Então, B é maior do que A, entendeu? Se B é maior do que A, como a gente já viu aqui, ó,
A gente, a gente aqui deu o exemplo, ficou ao contrário, né? O exemplo ficou ao contrário, mas não tem nada, não. A gente estava dando exemplo, tá? Somente. Se A for menor do que B, significa que a dilatação de B é maior do que a dilatação de A, porque o comprimento inicial dos dois são iguais e a variação de temperatura dos dois são iguais. A única coisa que vai diferir vai ser o coeficiente de dilatação térmica, que o B tem que ser maior, justamente para a curvatura ser para cima, para acontecer esse caso aqui. A Elisandra, dá uma lida na resposta da letra A e na resposta da letra B, por gentileza. O senhor pode repetir, professor, porque aqui na rua tá uma zoada. Tá, é a oitava questão, capítulo 3. Eu gostaria que você lesse a resposta do livro. Tá. A letra A está falando assim: o acionamento desse alarme de incêndio ocorre devido à dilatação não homogênea da lâmina bimetálica. Ao esquentá-la, a parte superior dilatará menos, enquanto a inferior dilatará mais, entortando-a. Esse entortamento fará com que ela feche o contato com o circuito que acione o alarme de incêndio. Tá, A beleza. letra B é o metal da parte inferior da lâmina tem maior coeficiente de dilatação, pois ao ser esquentada, ela vai entortar e fechar o contato. Beleza. Ótimo, ótima. O livro respondeu corretamente e eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa, gente, eu tenho colocado aqui a explicação, eu troquei A com B aqui, tá? A explicação eu troquei. E curvou para cá porque esfriou, tá? Porque esfriou, tá? Tá tudo o contrário aqui. Mas quem assistiu à aula não vai ter problema nenhum. Agora, quem não assistiu à aula, aí vai ficar, oh, meu Deus, eu não entendo, não sei o quê, mas lá, física é difícil, não sei, aquela conversa toda, tá? Beleza? Mas só foi para explicar. Agora, eu gostaria de. Deixa eu ver se tem mais alguma questão para fazer. Ellen Fátima. Não, desculpa, eu não estou fazendo chamada agora, não. Vou deixar fazer no final, porque teve mais uma questão da Ana Clara. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem está assistindo a aula. Gente, a gente está com 22 alunos. Pessoal, avisa a turma que eu não vou passar. Faço às 7h04. Acho que só vai dar tempo para fazer às 7. Tá bom, então eu vou fazer mas eu queria perguntar primeiro às 7h04. Alguém decora aí, 7h04, 7h04. Faz a gentileza, pessoal. Bota aí, se vocês entenderam, bota S, todas as questões feitas até agora. E mais ou menos faz uma pergunta em cima da questão que você não entendeu, qual foi a parte que você não entendeu. Por gentileza, eu faço isso agora. Beleza, gente, beleza. Então vai dar tempo, acho que, de fazer a 7h04, né? Então vamos fazer a 7h04. Eu acho que com isso a gente está com 15 minutos. Talvez dê para fazer mais. Eu ia separar do livro, sabe? Mas eu tive um probleminha doméstico aqui em casa. Aí ele mostra aqui um avião Concorde que parou depois do acidente que teve, parou de funcionar, porque dava mais defeito do que dava muito defeito, tá? Eu vou aumentar essa figura também, tá? Aumentar essa figura também. Deixa eu aumentar ela para ficar melhor de visualização para vocês. Tá? Deixa eu botar aqui, deixa eu ver um lugarzinho para resolver ela.
Então, vamos lá. Primeiro, como eu sempre falo, leia a questão, tá? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: estou adorando, gente. Podem trazer questões de livro, pode trazer questões de vestibular, tá? Pode trazer questões de qualquer questão, tá? Não se embanane. Ah, o professor é capaz de não resolver, vai ficar com vergonha. Se não resolveu, eu digo que não resolveu, acabou, fica para a próxima aula. Entendeu? Não tem problema nenhum, comigo não tem frescura nenhuma, não. Eu gosto de pensar junto com vocês. Que aí eu estou preparando vocês para o vestibular. Pensando junto. Eu gosto de resolver questão que eu não resolvi. Porque aí eu estou pensando junto com vocês. Porque aí eu estou treinando pensamento, etc. E tal. E você, quando chegar na prova, eu estou treinando o seu raciocínio, tá bom? Bem, eu espero que você tenha entendido isso. O avião supersônico Concorde, que deixou de funcionar em 2003 por causa do acidente, tá? Tinha 22,1 metros de comprimento quando estava em repouso. Agora, ele não fala se é o comprimento do nariz para a cauda ou de asa para asa, né? Ele não, tem dois tipos de comprimento, mas tudo bem. Vamos pegar o nosso L0, porque quando ele está em repouso, ele está parado no solo. Vamos pegar aquilo. Agora, só que a gente não sabe a temperatura. Sabe, no solo, a temperatura inicial era de 15 graus Celsius. Então, a gente tem um comprimento inicial. Tem que identificar, tá, gente? Porque o cara não está parado no solo. Então, o comprimento inicial dele é 62,1 metros. A temperatura inicial dele é de 15 graus Celsius, tá? O local que ele está parado. Ele era feito basicamente de alumínio. É duro engolir isso, mas tudo bem. Alumínio. Alumínio é um metal leve, tá? E outra coisa, quando o avião está andando, ele aumenta de tamanho e diminui por causa da pressão, tá? É como se fosse um tanque. O avião voando, você joga. Não é que você joga pressão, não, porque ao nível do mar, ele já estava com uma atmosfera. Quando você está lá em cima, quando você está voando, ele fica com 0,8 atm por aí, que dá para a gente viver tranquilo. Só que do lado de fora está com 0,5 atm. Tá? Então, a pressão de fora é menor do que a pressão de dentro. Então, ele se estufa, tá? Ele aumenta de tamanho por causa da pressão. Mas aqui eu acho que ele não está levando em consideração isso, não, tá? Ele vai levar em consideração só a dilatação térmica, tá? Mas vocês entenderam isso? O cara não fica jogando pressão dentro do avião. Não, porque quando ele está ao nível do mar, ele já está com uma atmosfera. Quando ele vai subindo, ele vai perdendo a atmosfera, ele vai perdendo pressão dentro do avião. Só que a pressão fora do avião é bem menor, então existe uma diferença de pressão e a pressão dentro do avião é maior, então ele se estufa, ele aumenta um pouco de tamanho. É como se fosse uma cápsula. E por isso que tem aqueles filmes que o cara atira na janela, tem a explosão, expansão explosiva e tal. Bem, mas vamos continuar. Ele era feito basicamente de alumínio, tudo bem, então componente de alumínio, quando voava a velocidade igual ao dobro da velocidade do som. Ele não pode viajar nessa velocidade, tá, gente? Ele não pode viajar nessa velocidade, tá? Ele pode viajar mais do que essa velocidade ou menos do que essa velocidade. Nenhum avião voa exatamente na velocidade do som. Por quê? Porque quando você pega a gente chama de Mach 1 ou Mach 2, você quebra a barreira do som, você lança uma onda de choque. Então, quando o avião. Gente, desculpa estar falando isso daqui, mas é interessante vocês saberem. Porque você tá lançando o som e alcançando o próprio som. Você está lançando o som e alcançando o próprio som. Então, as ondas sonoras ficam assim, ó. As ondas sonoras ficam assim, comprimidas assim, tá? Então, se você ficar voando o tempo todo na velocidade do som, você vai ficar criando essa onda de choque o tempo todo. Então, você ultrapassa a barreira do som, você dá um pipoco, tá bom! É um estrondo muito grande, tá? E depois você ultrapassa a velocidade do som para você não ficar tendo essa onda de choque
embora haja onda de choque, mesmo com um avião acima da velocidade do som. Então, ele, na realidade, ele não está com a velocidade igual à velocidade do som. Ele está um pouquinho a mais do que o dobro da velocidade do som, tá certo? O atrito com ar aquecia a parte externa do Concorde. O que é de se... Essa questão é toda... O cara quer fazer a questão, quer fazer uma questão bonita, etc. e tal. Tá bom, tem o atrito com ar que aquece a parte externa. Mas ele lá em cima, a temperatura que o Concorde viajava, ele viajava a 20 mil metros. A temperatura externa era menos 50, menos 60 graus centígrados, entendeu? Se a fuselagem aquecia, ele viajava encostando no ar a menos 60 graus Celsius. Tá? Um avião comercial normal, a temperatura externa é de menos 40 graus Celsius. Tá? Desculpa estar fazendo esses comentários todos, mas tá um negócio, o cara está forçando a barra para fazer uma questão bonita, mas ele tem que ficar dentro da realidade. Então, ele está levando só em consideração o atrito com o ar. Ele não está levando em consideração que a temperatura lá em cima é menos 60 graus Celsius. Aquecia a parte externa do Concorde e gerava uma dilatação de 25 graus, de 25 centímetros. Então, aqui está em metro, então a variação do comprimento foi de 25 centímetros, então 0,25 metros, tá? Do comprimento do avião. O compartimento dos passageiros era apoiado em rolamentos. Tinha que ser, né? Porque ele tem que dilatar e retornar, dilatar e retornar. E o avião se expandia em torno dos passageiros. Qual era a próxima... Vê que pergunta idiota da Guto. Essa pergunta é a pergunta mais idiota que eu já vi na face da Terra. Qual era a temperatura da parte externa do avião? O animal... Desculpa falar animal, eu estou gravando o vídeo, elástico, né? Vai aparecer. O cara quer que eu pegue. O cara quer que eu pegue. Porque ele não deu nenhuma dica da altura que o Concorde viaja, né? Ele quer que eu pegue e faça isso aqui, ó, tá? Ele quer que eu pegue e faça isso aqui e veja qual é a diferença, qual é a variação de temperatura. A variação de temperatura, eu vou passar esses dois caras aqui para baixo dividido. Então, é ΔL dividido por alfa L0, tá? Aí, ΔL é 0,25, tá? Eu vou deixar 0,25 mesmo, tá? Eu vou fazer na calculadora, eu vou deixar 0,25 mesmo. O alfa é o alfa do alumínio. Ele deu aqui 2,4 e dá 2,5 aproximadamente, tá? 2,4. Para facilitar essa conta, gente, para facilitar essa conta, em vez de 2,4, eu vou botar 2,5, tá? Só para simplificar com esse 25 aqui de cima, tá, gente? Então, vê só, 2,4 vezes 10 a menos 5. E o comprimento inicial é 62. Eu não vou botar 2,4, não vou fazer na calculadora, 62,1 metros. Então, qual é a variação de temperatura? Vê lá, vê só a variação de temperatura. Vê só que absurdo, tá? É 0,25 dividido por 2,4 dividido por 62,1. E agora, esse 10 a menos 5 que está aqui embaixo, cadê? Esse 10 a menos 5 que está aqui embaixo, eu vou passar lá para cima multiplicando como 10 à quinta, tá? 10 à quinta é 100 mil, tá? 10 com 5 zeros, é 100 mil, tá? Então, vamos continuar fazendo a conta. Dividido vezes 100 mil. 100 mil, tá? O que dá 167 graus Celsius. A variação, né? De 167, qualquer coisa, graus Celsius. 7. Aqui está com um algarismo, aqui está com 3 algarismos significativos, um depois da vírgula. A gente podia só botar 0,167, mas vamos botar 167,7, tá? 167,7, tá?
a variação, né? Ele pergunta qual era a temperatura na parte externa da aeronave durante o voo. Então, a gente tem que somar a temperatura inicial, porque, afinal de contas, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final vai ser igual à variação mais a temperatura inicial. Então, vai ser 15 mais 167,7, né? O que vai dar 182,7 graus Celsius. Lisandro, dá uma lida aí na resposta. Você que está com muito barulho aí, não sei se você está podendo ler, mas dá uma lida aí. Você que está com o gabarito, dá uma lida aí no gabarito da questão 7, por gentileza. Lisandro, está aí? Acho que ela não está, não. Eu estou, professor. Ah, tá. Dá uma lida no gabarito, por gentileza. 182,74 graus Celsius. Pois é. Ele colocou isso, né? Uhum. Agora vejam, vamos ver o absurdo. Vamos ver o absurdo da resposta dele. Temperatura externa na altura de cruzeiro do Concorde. Temperatura não ultrapassa 130 graus Celsius, mas aqui está revestimento. Aqui está dizendo o seguinte: o revestimento da liga de alumínio ele está levando em consideração só a temperatura exterior, uma vez que a temperatura exterior não ultrapassa 130 graus a velocidade. E a gente colocou 182, já ultrapassou, né? Mas não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. É uma coisa que ele não... E outra coisa, veja só, o Mach, ele botou Mach 2 aqui, Mach 2. Na realidade, o Mach é 2,02, tá? É um pouquinho a mais do Mach 2. É como eu falei, a temperatura não pode. Saiba sobre o Mach... Aqui... Deixa eu botar a temperatura externa de cruzeiro de um avião. Vou botar só de um avião. Avião normal, tá? Temperatura externa, menos 50 graus Celsius, tá vendo? Se não houvesse ar-condicionado. E se não houvesse ar-condicionado? Então, por que a cabine é tão fria? Então, vamos lá. Deixa eu ler isso aqui para vocês, porque ele não está levando em consideração que a temperatura externa de um avião normal, não sei se não para ler aqui, deixa eu ver onde é que tem aqui. Cadê? Gente, está acabando meu tempo, mas deixa eu finalizar só essa parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu copiar isso aqui e botar bem grande para vocês, tá? Deixa eu botar bem grande para vocês poderem ler junto comigo, tá? Quando o camarada faz um problema de física, ele tem que levar em tudo que diz respeito às condições físicas. Ele não levou em consideração que a temperatura externa é menos 50 graus Celsius. Isso é avião normal, que está a 10 mil metros. A 20 mil metros é muito melhor. Durante um voo, a temperatura externa pode chegar a menos 50 graus Celsius. As aeronaves têm camada espessa e mantas térmicas na parte externa da fuselagem e revestimento na cabine de passageiros, para isolar essas baixas temperaturas do lado de fora. Tá? Então, veja só, esse comentário que eu fiz em cima dessa questão, eu resolvi a questão da maneira que ele quis resolver. Tá? Mas ele não levou em consideração que ele está tendo um arrasto e o vento que ele está pegando, veja só, o vento que ele está pegando não tem transferência de calor entre a fuselagem e o vento, não é?
Porque ele está sendo aquecida por causa do vento, mas também está sendo esfriada porque o vento é frio. Não é 15 graus como estava lá embaixo. O vento lá em cima é de menos, eu chutaria menos 60 graus Celsius na temperatura de 20 mil metros. Tá? Deixa eu passar essa questão, porque já passou o nosso tempo. Deixa eu botar lá. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Eu resolvi como ele quis resolver, mas a forçação de barra dele fazer essa questão, entendeu? Ele fez uma forçação de barra para fazer essa questão, porque não levou em consideração a temperatura do exterior da aeronave. Eu vou pedir, por gentileza, agora, se vocês tiverem dúvidas sobre essa questão, a gente volta na próxima aula. E teve a 4 que faltou, não foi? Eu gostaria que vocês colocassem, por gentileza, o nome e a turma. Estamos com 24 alunos. 24 alunos. Agradeço muito. Por favor, os representantes avisem que a situação está crítica. Eu estou passando para a coordenação, vão chamar a PAN e tudo. E quando chegar na prova, o cara, por milagre, vai conseguir resolver. Ou então chega o dia. Estão lembrados, né? Que sexta-feira agora. Ah, não, sexta-feira agora não, que eu adiei para sexta-feira daqui a mais de 15 dias. Vocês têm bastante tempo, mas é muita questão para fazer, tá? É do capítulo 1 até o 5. Vocês só têm que fazer o capítulo 5 e o capítulo 2, 3 e 4, né? Mas com 1 ao 5 a gente fechou o bloco. E aí a gente vai passar para o capítulo 6 na próxima. Assim que a gente terminar de tirar as dúvidas de dilatação térmica, tanto dos sólidos, depois a gente vai fazer dilatação térmica do líquido, aí a gente entra na matéria nova. Beleza? Cada dia diminui o número de alunos assistindo. É impressionante, né? É impressionante. É impressionante a responsabilidade de cada aluno, né? E não é só na minha aula, não. Porque dizer, porque o professor de física ele ensina. Isso é mentira. Isso é mentira, porque você vê o seguinte, eu estou explicando aqui, pergunto a vocês se vocês entenderam, está tudo registrado aqui. Esses alunos que estão faltando vão não ter explicação. Viu, Ana? Só um instantinho, deixa eu falar isso para vocês. Está gravado, eu vou deixar gravado. Para qualquer coisa vocês mandem. Para esses alunos que não têm, porque eles não têm explicação. Eles têm um livro no blog, eles têm a gravação da aula que vai ficar no YouTube, e cada coisa eu pergunto, entenderam, não entenderam, e todos que estão assistindo a aula estão entendendo. Mas eu não entendo a didática do professor. É sempre uma desculpinha, sabe? É sempre uma desculpinha. Mas com a outra professora eu entendia, com ele eu não entendo. Não sei o quê. Eu não tenho um livro. Meu avô morreu. Eu estou com AIDS. Eu estou com dengue. Eu estou com não sei o quê. Eu estou com Covid. E etc. Tá? É desculpa de quem não quer assistir a aula. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu. Desculpa esse desabafo final, mas tem que alertar esse pessoal, porque comigo não vai passar, não. Comigo não vai passar, não. Pode passar no conselho de classe, mas comigo não vai passar, não. Não está assistindo aula nenhuma. Como é que vai chegar na prova? Aí, milagre, ele vai aparecer com a resposta sem cálculo nenhum, vai aparecer a resposta certa. Não vem, não. E outra coisa, vai aparecer no final do ano. E eu vou deixar gravado, vou deixar registrado esse desabafo que eu estou tendo aqui, porque é inconcebível ter a gente teve 27 alunos assistindo, que era para ter pelo menos 80 alunos assistindo. Tá? Valeu, pessoal. Então, obrigado. Até quinta-feira. Tragam questões, tá certo? Quem trouxer questões ganha ponto. Me lembre depois quem me mandou, pediu a questão 7, a questão 4, tá? Mas, contanto, você esteja fazendo, tá bom, gente? Beleza? Esteja fazendo, e por isso surgiu a dúvida, tá? Tá bom, valeu, gente. Até mais. Até a próxima aula. Forte abraço a todos vocês, um bom dia. Tchau, tchau, Gabriel. Valeu, gente. Valeu, Vitor. Valeu, Gabriela. Valeu, Ana Clara. Obrigado pela participação de todos, tá? Valeu, gente. Valeu. E Maria Eduarda nunca mais mandou uma questão, né? Ela nunca mais mandou. Valeu, pessoal. Estou fechando a live. Eita, eu quase que ia me esquecendo de parar a gravação.